Graças e paz, queridos. Sejam bem-vindos mais um dia ao canal. Hoje eu gostaria de dividir com vocês algo que Deus falou no meu coração. Ao ler a passagem no capítulo 15 de Gênesis, onde Deus diz para que Abraão não tivesse medo, pois Deus seria o escudo dele e grande seria a recompensa que Deus daria a Abraão. Então, ali Abraão questiona Deus, pois ele diz: Senhor, o que o Senhor pode me dar? Sendo que nenhum herdeiro eu tenho. Quem vai herdar tudo o que eu tenho é o meu escravo, Eliezer, Damasceno. Então o Senhor o adverte e diz que não seria ele que iria herdar aquilo que Abraão ia ter, mas sim um filho que seria gerado por Abraão. E muitas vezes nós somos assim, Deus nos promete alguma coisa, Deus ele diz que vai fazer alguma coisa na nossa vida, nós sabemos que nós temos promessas, mas nós duvidamos, porque nós colocamos os nossos olhos no cenário atual. Nós olhamos para as condições que nós temos hoje, nesse momento, pois foi o que Abraão fez. Deus disse para ele que ele teria uma grande recompensa, mas Abraão olhou para a situação atual dele e duvidou, pois ele não tinha nenhum herdeiro. Então Deus o repreendeu e disse que faria dele uma grande nação e que ele teria sim um filho que ele iria gerar. E muitas vezes nós somos assim, porque nós deixamos de ouvir aquilo que Deus disse e de acreditar naquilo que Deus já falou que iria fazer na minha vida e na tua vida, e nós começamos a medir de uma maneira errada, pois nós usamos porções do que nós estamos vivendo no momento atual. Nós olhamos para a nossa condição atual, para a nossa condição financeira, para a nossa condição ministerial, muitas vezes, para o trabalho que temos, porque estamos vivendo dentro da nossa casa, no casamento ou no relacionamento com alguém da família. Nós olhamos para o nosso cenário atual, talvez você desempregado, talvez você passando por infinitos problemas, passando por infinitas lutas, e você olha para a sua situação e você diz assim: não, é impossível viver aquilo que Deus disse que eu iria viver. E assim como Abraão, nós pecamos e nós erramos, pois nós duvidamos daquilo que o Senhor disse, porque apenas nós vemos o dia de hoje, mas o Senhor vê a nossa vida no todo. Ele vê daqui 5, 10, 15 anos, e o processo que nós passamos no dia de hoje não vai interferir naquilo que Ele tem para nós, pois o nosso Deus é o Deus do de repente, é o Deus do nada. Uma palavra e tudo muda de lugar. Eu ouvi uma frase muito interessante hoje, que eu gostaria de dividir, que diz que o homem realista, ele sabe para onde está indo, mas o homem de fé já esteve lá. E é essa palavra que eu queria deixar ao teu coração, para que você tenha fé nas promessas que Deus disse que cumpririam sobre a sua vida, mesmo que você olhando hoje para o teu cenário atual, você não veja nada, absolutamente nada, que possa trazer esperança para você. Lembre-se que Deus não precisa de nada para cumprir aquilo que Ele prometeu na tua vida. Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que opera milagres, e Ele faz da maneira dEle e na hora que Ele quer operar. Ouvi uma história a respeito de um pastor junto com a sua esposa, com 2 filhos, um filho de 7 e um filho de 9 anos. E o filho de 7 disse para a mamãe assim: mamãe, um dia eu vou me casar, igual você e o papai. E a mamãe dele falou assim: claro, meu filho, você vai se casar sim. Quando você for maior, você vai encontrar uma esposa e você vai se casar. E então, aquele filho de 7 anos virou para ele e falou assim: mas mamãe, nós temos um problema, porque o meu irmãozinho dorme comigo no quarto, e quando eu casar, eu vou precisar de um quarto só para mim. Então a gente precisa arrumar um outro quarto para o meu irmãozinho. E muitas vezes nós somos assim. Aquele menino não estava errado, ele estava tendo um pensamento visionário daquilo que ele sabia que ia acontecer na vida dele, mas ele estava falando com a sua mãe do problema que ele tinha no dia de hoje, pois ele se via no futuro da maneira correta, porém da maneira que ele estava vivendo hoje. Ele queria resolver os problemas do futuro com a realidade atual que ele estava vivendo. E muitas vezes nós somos assim. Nós olhamos para a nossa realidade e nós queremos julgar o como vai ser pelo que nós estamos vivendo hoje. E o que Deus faz e o que Deus opera não tem nada a ver com a nossa realidade. José, ele foi dormir como um presidiário, mas na outra noite ele foi dormir como governador do Egito. Por quê? Porque Deus, ele não precisa do homem, não precisa de dinheiro,
não precisa de portas abertas, Ele não precisa de network, Deus não precisa de nada, é Ele quem abre as portas, é Ele quem faz todas as coisas. Ele só quer que a gente tenha fé e que a gente confie de verdade com todo o nosso coração. Que nós possamos entender essa palavra nesse dia, que nós possamos viver essa palavra de uma maneira genuína, pois aquilo que agrada ao coração do Senhor é a fé e a confiança que nós temos nele. Quando nós vivemos um cenário muito difícil, de aparentemente derrota, mas mesmo assim a gente continua confiando, nós dizemos para o Senhor: Senhor, ainda que tudo dê errado, eu continuo crendo que o Senhor é poderoso para fazer aquilo que o Senhor prometeu. E é isso que agrada o coração do Senhor. Portanto, que nessa semana, que nesse dia, você possa receber essa dose extra de fé e de confiança em tudo que o Senhor já prometeu que irá fazer na tua vida e na tua família. Que o Senhor o abençoe, que te dê um dia de vitória e uma semana na presença dele, em nome de Jesus.